E aí, turminha? Sei por que que eu tô até meio nervosa pra gravar esse vídeo? Então, vamos lá. Provavelmente esse é o vídeo mais pedido desde que eu comecei a postar coisa de corrida no meu Instagram e agora no YouTube, né? Que é como que eu comecei a correr. Essa pergunta provavelmente também é um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz. Porque eu não sei explicar, mas essa pergunta me leva a tantas camadas da minha vida que eu até evitei durante um bom tempo. Mas agora que eu já tenho o canal no YouTube, eu acho que não tem mais pra onde eu fugir. Até montei um roteiro pra me ajudar, me orientar um pouco, assim, pra não fugir muito do assunto, porque eu tenho esse problema de devanear demais. Mas não garanto nada. E eu quero que seja espontâneo também. Então, o que eu sentir de falar, eu vou falar. Mas vamos lá. Vamos começar do começo. Pra quem não sabe, provavelmente muitos de vocês, inclusive, porque grande parte chegou bem depois, né? Eu tinha uma vida completamente diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu saía muito, eu bebia muito, eu fumava muito, mas eu comecei a sair e beber bem nova, fumar bem nova. E foram acontecendo algumas coisas na minha vida que foram me levando para cada vez mais embaixo desse buraco, de tampar meus problemas com álcool. Até que eu me vi num ponto que eu não conseguia mais seguir daquela forma. Eu me vi num buraco tão fundo, eu estava tomando atitudes tão ruins, eu estava fazendo coisas que eu não me orgulhava, eu estava magoando pessoas que eu amava, que eu gostava. Então eu senti que essa raiva, essa mágoa que eu tinha dentro de mim em relação a várias coisas da minha vida, eu descontava na bebida e acabava sendo uma pessoa que eu não estava me orgulhando nem um pouco de ser. Então minha autoestima não existia, eu não tinha orgulho de quem eu era. Porque eu não fazia nada do que eu pudesse me orgulhar. Mas é aquele papo, né? Eu usava a bebida e as drogas para poder me preencher. Essa história aí a gente já conhece. E aí teve um dia, que eu nunca vou me esquecer desse dia, que eu me vi tão triste, tão triste com as coisas, com a vida que eu tava levando, que eu olhei pra mim e falei assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, assim, amanhã. Porque se eu não mudar agora, eu sinceramente não sei onde que eu vou parar. Esse dia foi pós uma festa que eu tava naquela ressaca moral, assim, sinistra. Eu tava realmente muito triste comigo e com a vida. Eu tava, assim, a ponto de desistir de tudo, sabe? E eu tava tão desesperada esse dia que eu comecei a orar pra Deus. Tinha tanto tempo que eu não conversava com Deus e eu comecei a orar, assim, como se eu tivesse pegado meu coração e colocado ele assim. E prometi pra Deus, falei assim, a partir de amanhã eu vou mudar minha vida totalmente. Eu vou começar a agir do jeito que eu quero ser. Eu vou começar a agir como uma pessoa que eu sei que eu posso ser. Por mais que tivesse escondido ali dentro, lá no fundo, a gente sabe que a gente é capaz. Mesmo que a vida tenha conseguido esconder isso muito bem, no fundo a gente sabe que a gente é capaz de muito mais. Mas enfim, já tô devaneando de novo. Ai, meu Deus. Esse vídeo realmente vai ser difícil. E nesse mesmo dia eu me matriculei na academia mais perto aqui de casa e coloquei despertador para as 4 horas da manhã. Isso pra mim era uma coisa totalmente fora da minha realidade, assim, acordar às 4 horas da manhã pra mim era coisa de maluco. Mas eu sempre fui 8 ou 80. Eu sempre fui muito intensa e muito radical. Se eu for começar, eu vou começar direito. E acordei às 4 horas da manhã e fui pra academia. E nunca mais parei. Pouco tempo depois eu marquei nutricionista, porque eu queria muito emagrecer, eu estava acima do peso. Eu comecei a treinar na academia, musculação, e aí eu comecei a ficar apaixonada com musculação. Eu só assistia vídeo no TikTok de musculação, aprendendo a fazer os exercícios direitinho, a execução correta. Eu sempre fui muito perfeccionista também, então eu queria fazer as coisas impecáveis, sabe? E aí eu já tava treinando super bem, eu emagreci muito rápido, assim, foi uma coisa de louco. E aí eu comecei a dieta nova e segui a dieta assim, à risca. Eu pesava minha comida certinho, e se tivesse 1 grama a mais, eu tirava. Eu era certinha num ponto que eu nunca tinha visto alguém ser assim, dentro do meu ambiente. E eu era tão certinha com a minha dieta, com os meus treinos, com os meus horários, com a minha rotina de trabalho. Na época eu trabalhava em escritório, então minha rotina era muito mais intensa do que a minha atualmente. Eu acordava cedo, treinava, ia pro escritório, trabalhava até de noite, chegava em casa, ainda montava uma marmita pro dia seguinte. Às vezes eu ainda voltava pra academia à noite pra poder fazer o cardio, porque às vezes não dava tempo de fazer o cardio na hora da musculação. E nessa rotina muito intensa de treinar muito pesado, fazer dieta, emagrecer muito rápido, trabalhar muito, eu desenvolvi uma coisa que se chama Tríade da Mulher Atleta. É o REDS, né? Mas é uma síndrome que eu, infelizmente, tenho até hoje. Eu entrei em amenorreia, então eu parei de menstruar, pela falta de energia mesmo. O corpo cessa seu ciclo hormonal para poder sobreviver. E, infelizmente, depois de meses nessa síndrome, é muito difícil de voltar ao normal, só com uma dieta supercalórica, por exemplo, que foi uma coisa que a gente tentou durante um tempo, a gente subiu bastante minhas calorias, até ganhei um pouco de gordura, mas o ciclo não voltou. Mas guarda essa informação, eu já tava com a tríade da mulher atleta. Aí tava naquela onda da corrida, eu tava vendo todo mundo correndo, eu tava, gente, esse trem de corrida,
deve dar algum barato, porque não é possível, todo mundo tá doido, ou eu que tô doida. Aí eu vendo no Instagram, né, a galera toda começando a correr, eu falei, uai, gente, eu vou tentar. Aí eu comprei um Corre 3 na época e comecei a correr na esteira, porque eu tinha vergonha de correr na rua, olha pra você ver, doido. Eu comecei a correr na esteira, eu falei, nossa, não é pra mim, corrida é terrível, não gostei. Aí eu continuei vendo gente correndo e tal, e aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, não, gente, esse treino, eu preciso tirar a prova direito, eu preciso me esforçar um pouco mais. Nesses primeiros treinos que eu tentei fazer na esteira, eu não conseguia correr mais de 200 metros. Era assim, desesperador também, porque eu fumava há muitos anos, né? E ainda fumava, se não me engano, no início da corrida. Aí eu falei, não, você quer saber? Eu vou aprender a correr. Eu acho que esse negócio de odiar tanto a corrida e ficar tão encucada com esse negócio, de como que esse negócio pode ser bom, eu falei, não, eu vou provar pra mim mesma que eu consigo correr, eu vou aprender a correr, eu vou conseguir correr. Porque assim, eu gosto do desafio. A minha vida inteira foi assim, eu gosto de provar pra mim mesma que eu consigo fazer as coisas. Aí eu mandei mensagem pra assessoria, entrei pra Bora, que é a minha assessoria até hoje, inclusive, meus parceiros, e comecei com a planilha, já tinha o teste lá na época, era o teste 2400. Fiz quase morrendo, falecendo, mandei pra ele. Ele já me mandou a planilha atualizada e aí eu fui indo, detestando, gente. Os primeiros treinos foram tenebrosos, horríveis. Mas alguma coisa aconteceu nesse início que até hoje eu não sei explicar, assim, por que que eu continuei. Alguma coisa dentro de mim queria continuar. É por isso que eu senti necessidade de gravar esse vídeo hoje, porque ele não é sobre só corrida. É muito difícil falar da corrida isoladamente, entendeu? A corrida realmente não é papo de doido, gente. A corrida realmente significa muito além de um esporte. Então foi o esporte que me mostrou que eu posso, que tudo que eu quiser fazer nessa vida é só eu literalmente correr. É só eu literalmente correr atrás. E diferente de muitos esportes, a corrida é um esporte que leva seu ego lá no chão. Ela te joga no chão, ela te humilha no início. Só que aí eu acho que eu fui descobrindo essa paixão da corrida tão rápida, tão intensa, tão avassaladora, que eu me lesionei. Eu quebrei as duas tíbias, eu tive 2 fraturas por estresse nas 2 pernas, grau 4. Então minha perna literalmente quebrou. Por quê? Porque eu tinha essa rotina de trabalho muito intensa, além dos treinos de musculação, que eu queria sempre dar o meu máximo, eu sempre querendo aumentar a carga e pegar 200 quilos no leg press. E achava que eu dava conta de pegar 200 quilos no leg press e no outro dia correr 10 quilômetros. E é óbvio que isso nunca vai funcionar, isso não existe. Mas eu achava que eu era o super-homem. E aí lesionei. E tive que ficar 5 meses parada sem correr. Nada de corrida, nada. A única coisa que eu podia fazer de cardio era bike, porque nem escada eu podia fazer por causa do impacto. E foi muito ruim, porque eu tinha acabado de descobrir a corrida, sabe? Ficar 5 meses parada foi muito triste pra mim na época. Eu fiquei assim. Aí eu voltei a focar 100% na musculação, que foi onde eu comecei, que até hoje sou apaixonada por musculação. E foquei em ficar muito forte e fortalecer bem pra quando eu voltasse eu tivesse assim o mais nos trinques possível. Voltei a subir carga, aí foi uma beleza. E aí até esperei e tal. E aí eu voltei a correr em dezembro agora. Então, quem acha que eu corro há muito tempo já, na verdade tem 1 ano que eu corro. Tirando o tempo que eu fiquei parada, né? Os 5 meses parada. E aí eu voltei em dezembro agora e não parei mais, graças a Deus. E agora eu tô aqui, com a minha primeira maratona. E aí eu vou entrar nesse assunto da maratona, porque muita gente fica assim, ai, mas eu acho muito absurdo, muito irresponsável você já querer pular direto pra maratona sem ter feito uma meia maratona. Gente, é tudo uma questão de processo e de individualidade. Eu vou fazer uma maratona só em maio do ano que vem. Eu já tenho um volume de treino legal e é claro que até lá eu vou fazer os 21 quilômetros durante o treinamento, entendeu? É claro que se eu tivesse muito pouco tempo para fazer os 42, teria que ser um ciclo muito puxado e o risco de eu lesionar ia ser muito alto. Mas não vai ser assim, porque eu já tô treinando desde dezembro do ano passado, sem parar, e ainda nem entrei no ciclo. Então, quando eu entrar no ciclo, eu já vou ter feito essa distância de 21. A maior distância que eu já fiz até hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, foi 18 quilômetros. Acredito que muito em breve já vão pular, inclusive, para os 21. E tô bem animada, porque o 21 é um marco, né? Para todo corredor. Mas basicamente minha história começou assim, com corrida. Eu já estava treinando intensamente, já estava vivendo uma rotina saudável, de dieta, e quis me desafiar. Quis fazer uma coisa que eu detestava. Por quê? Mas só voltando um pouquinho nesse como que eu comecei a correr, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão de odiar correr para amar. Esse negócio que eu falei, que alguma coisa dentro de mim falava para eu continuar, é porque eu já treinava na época, eu já fazia dieta e eu já sabia, eu meio que já tinha entendido que o esforço recompensa, sabe? Que as coisas que exigem mais esforço são as que mais recompensam a gente de alguma forma. Eu já estava sendo recompensada por acordar muito cedo, eu já estava sendo recompensada por treinar, por fazer dieta certinha. Então eu sabia que esse nível de dificuldade da corrida
seria tão recompensatório, entendeu? De recompensa, eu não falo só de prazer, de sensação de vitória. Eu falo de se sentir forte mentalmente, de estar pronto para os desafios da vida. Eu acho que é exatamente isso que a corrida significa para mim. Hoje, tudo que eu tenho enfrentado na minha vida pessoal, meus desafios, as minhas dificuldades, as minhas batalhas, minhas relações com a minha família, com as pessoas que eu amo, eu só tô conseguindo lidar com esses problemas que eu venho enfrentando, que a corrida hoje me dá força para absolutamente tudo. E eu não tô aqui tentando pregar a palavra da corrida, não. Eu não acho que todo mundo vai amar correr, eu não acho que todo mundo é obrigado a correr, todo mundo tem que correr, não. Se você não gosta de correr, isso realmente não é esporte pra você, tudo bem. Mas pra mim é. Eu me encontrei mesmo. E aí depois também comecei a inventar do triatlo, comecei a nadar, e aí comecei a treinar para bike indoor. Ainda tem esse do triatlo que eu ainda não me apaixonei completamente, igual eu sou apaixonada pela corrida só, mas é uma questão de tempo também. Quando eu começar a treinar para alguma competição do triatlo também, talvez a chama acenda. Mas eu acho que é isso, eu tentei resumir ao máximo. Provavelmente vou ter um trabalhão para poder editar esse vídeo, não ficar muito longo. Eu tentei não me aprofundar em muitas camadas de traumas de infância. E aí eu acho que tinha o risco de ficar um pouco punk demais, meio dark. Basicamente é isso, Julinha. A minha história com a corrida, que é recente, mas que já ocupa um espaço gigantesco na minha vida. E eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui no meu canal, a todo mundo que comentou no último vídeo. Eu amei as sugestões, eu já tô anotando tudo. Tem umas coisas bem legais por vir. E mandem mais sugestões, se vocês tiverem vontade de ver, quiserem saber da minha vida, pode mandar aí, curiosidade, vida pessoal. E aqui eu não quero ter muito filtro, quero poder falar à vontade. Quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, não escuta. E fui. Até o próximo vídeo.